Obrigado a todos vocês. 9 inscritos. Ok. Alguns são da minha escola, óbvio, né? Eu só tava com 2. Eu tava com 2 inscritos. Daí foi indo. Agora já tenho 9. Muito obrigado. Tem alguns alunos na escola que eu queria agradecer. Tipo, alguns amigos que eu falei sobre o meu canal e eles me apoiaram. Olha ali, ó. 9 inscritos já. Muito obrigado. Agora, sabe o que tá faltando? Se vocês não... Ônibus. Meu Deus. Agora vamos ver os likes. Ah, e é esse botão aqui, ó, que eu peço pra vocês apertarem pra poderem ver totalmente todos os vídeos que eu lancei. Ok, são todos esses. Vamos ver os likes desses. Gente, pela capa disso daqui vai ser assustador. Um like e não fui eu. Olha aquilo. Tem um esqueleto humano ali. Ok, vamos ver esse segundo. 4 likes. Ah, meu Deus. Vamos ver esse daqui. Ok. 3 likes. Adivinha o que? Agora esse aqui. 1 like, ok. Meu Deus, ninguém vai me Vamos achar tentar. aqui. Eu tenho um celular. Vamos tentar alcançar 20 inscritos, ok? Só uma tentativa de... 3, tudo certo. Agora esse. Só queria 4. lembrar pra vocês. Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ah, Meu minha obrigado. querida, eu sou... Tudo certo? A moeba. Ai, Tá vendo aí? Likes. Ninguém gosta da moeba. Queria que você não tivesse nascido. Não, vou até tirar. Isso aí não é pimenta, não. Será que tem comentários? Ninguém vai ter comentários. Depois desse daqui de ver os likes, a gente vai ver todos os comentários. Nove inscritos. Vamos ver esse. Aqui na fábrica. Esse. Aí. Esse. Esse. É uma história e tanto, ó. Ó, a minha animação. Eu só queria lembrar que esse canal aqui é de animações e jogos. Vai ser disso. Tchau, olha só. Esse aviso. Vai ser esse. Só porque Parece bem lugar, bem legal pro meu gosto. E vem um pro aqui rapidinho. O Pro sai de perto de mim, não gosto de Pros. Ai, meu Deus. Agora vamos ver os comentários. Li. Deixem comentários, tá? Até nesse vídeo aqui eu tô muito feliz. Ok. Adivinha o que aconteceu? Daí eu vou lá e apoio todos vocês também. Adivinha o que aconteceu? Fazendo, sabe o quê? Dando like nos seus vídeos e até se inscrevendo, né? Talvez. Eu vou escrever, né? É melhor virar um sanduíche. Ok. Vamos ver os comentários. Não tá vindo Eu vou ter que nada. fazer a missão ali. Hoje nesse vídeo eu vou ensinar como trollar. Esse. Só queria lembrar pra vocês que esse canal aqui é de animação e jogos. Era só isso. Querido, eu lembro que eu sou tio de uma criança, sabe? Vamos no do meio. Ninguém tá deixando comentário. Tá vendo? Queria que você não tivesse nascido.
Vou jogar vez mais. que assistirem algum vídeo assim, ó, podem deixar comentários Da Momo? se gostarem. Esse aqui eu não vi que tem comentário. Deixa um comentário pra eu ficar feliz. E escutar todos os seus comentários, ler e até botar nos vídeos. Vocês vão aparecer no meu canal desse jeito, deixando comentários. E vocês compartilhem o canal para poder apoiar todos. Entendeu? Aí todo mundo vai saber, o canal vai crescer, vai crescer, vai crescer. E talvez um dia a gente chegue lá no 1 milhão de inscritos. Talvez um dia. E acabou. Ó, tudo certinho. Só que agora eu vou deixar um comentário em cada vídeo. Deixem comentários. Já volto. Ok, eu deixei em quase todos os vídeos. Por favor, deixe comentários. Ai meu Deus, tô muito feliz. Vamos tentar alcançar os 20 inscritos. Por favor, os 20 inscritos. O canal tá crescendo muito rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver algum vídeo bem antigo. Não tem não. Ah, aqui ó. 2019. Vai indo. Em 2019. Daqui eu acho o primeiro vídeo de 2020. O canal tá crescendo muito rápido. Por favor, apoie. Ajude, tá? Todo mundo, eu peço obrigado. Tem tantos canais famosos por aí. Muitos canais famosos. E agora vamos para o vídeo. Ah, não é isso. Só nesse dia 29. E agora vamos para o vídeo. Nunca vi, mas deve ser legal. Ai, meu Deus, eu tava além de animada. Foi a primeira vez que eu fui no circo e, como você provavelmente sabe, oportunidades como essa não surgem com muita frequência. O circo deixa a cidade uma semana e passaria pro próximo lugar, e quem sabe quando eu voltaria novamente. E foi tudo emocionante. O show final foi um show de hipnose no palco. E tava ficando tarde, mas ainda assim eu não queria voltar pra casa sem assistir. Foi a primeira vez que eu vi alguém praticar hipnose na vida real. Uau. Eu só tinha visto uma vez antes, mas isso foi apenas na TV, na America's Got Talent. Claire não ficaria comigo até o final do show, porque a mãe dela não deixaria ficar até tarde. Nós tínhamos escola no dia seguinte. Mas, ao contrário da mãe de Claire, minha mãe provavelmente nem notaria se eu chegasse em casa tarde. Bom, Claire saiu, fiquei numa fila pra comprar ingresso pro show que estava acontecendo na tenda da magia. E quando eu entrei na tenda, fiquei impressionada com todas as luzes incríveis, o brilho, as decorações exóticas. Havia um homenzinho parado no palco. Ele estava usando um turbante branco e falava de maneira estranha. Não me lembro de ter visto nada que pudesse aproximar do quão incrível esse show foi. O homem com turbante ficou na frente da plateia e escolheu 3 espectadores. Apesar do meu desejo desesperado de ser escolhida, eu fiquei feliz por ele não ter me escolhido, porque senão eu não teria conseguido ver aquele show, né? O que ele fez com aquelas pessoas que ele escolheu me fez explodir em gargalhadas. No início, ele pediu para que eu olhasse para o pequeno relógio que ele estava balançando diante dos olhos deles e depois disse: "Quando eu estalar os dedos, vocês todos vão dormir e quando ouvir a palavra Alakazam, volte ao normal novamente." Foi fascinante e assustador também ver aquelas 3 pessoas adormecerem de repente quando o turbante estalou os dedos sem esforço. Ele pediu que o primeiro voluntário fosse uma galinha e foi exatamente isso que o homem fez. Ainda não sei se tá lá. Ele continuou cacarejando, colhendo grãos no chão o tempo todo que o show estava acontecendo. O segundo voluntário se tornou um gato. Ele perseguiu aquela galinha e brincou com o novelo de lã. Enquanto isso, o terceiro e último voluntário foi informado de que ele era o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e que ele daria um discurso ao povo. E de fato, Barack Obama ficou de frente para todos os presentes e começou a dar um discurso, um dos mais emocionantes que eu já ouvi.
Foi tão incrível que eu quase comecei a pensar que ele era o verdadeiro Barack Obama que tava ali, né? E apesar do quão legal o show foi, nem todo o público achou divertido. Alguns alegaram que o show era falso. Os outros também disseram que não se importavam com o que estava acontecendo, estavam só filmando. E quanto a mim, eu acreditei em tudo que eu vi. Daí no final, o homem com o turbante estalou os dedos mais uma vez e gritou: Alakazam! E assim todos voltaram ao normal sem sequer perceber o que estava fazendo antes de que o homem acordasse eles. O show acabou e todos deixaram a tenda. No entanto, o show não acabou pra mim. De fato, tinha começado só. Eu esperei todos irem embora, segui o homem com o turbante até vê-lo indo pro trailer onde ele dormia. Ele abriu a porta do trailer, mas um dos trabalhadores pediu para que ele fosse para um lugar específico, não lembro onde. Daí ele foi e deixou a porta do trailer aberta. Essa foi minha chance, eu disse pra mim mesma. Eu entrei no trailer e me escondi atrás de uma pilha de caixas. Ele voltou, mas ele não sabia que eu tava lá dentro. Ele fechou a porta e começou a remover o turbante. De repente, eu esbarrei em uma das caixas e derrubei. O pânico passou pelo meu corpo quando ele olhou na minha direção. Ele sabia que eu tava lá. Eu tava tremendo tanto, eu me senti tão estúpida. Por que eu fui entrar no trailer dele? Mas agora já era tarde demais. Eu só queria fazer algumas perguntas, né? Por que eu não bati na porta simplesmente? Quem está aí? Ele gritou, mas eu congelei no meu lugar. Eu sei que você está aí, é melhor sair. Ele disse. Saí de trás das caixas devagar, com grande hesitação. E o que eu estava pensando, gente? Ele era um hipnotizador, ele poderia me transformar em uma galinha num olhar. Ou pior, ele poderia me transformar em Donald Trump. Eu murmurei uma resposta enquanto escondia meu rosto nas mãos. Por favor, não me hipnotize. Eu não queria entrar aqui, eu sou só uma fã sua, pensei comigo mesma. Mas a reação dele foi totalmente diferente do que eu tinha em mente. Ele começou a rir e me disse que não era a primeira vez que alguém entrava no trailer dele e que também não seria a última. Ele também me disse que sabia exatamente o que havia me levado ao trailer. Era que eu queria aprender a hipnotizar pessoas. E eu fiquei tão chocada, ele também era psíquico. Ele acabou de ler minha mente. Eu perguntei se o que eu queria era possível, em vez de responder minha pergunta. Ele só abriu a porta do trailer e apontou para eu sair. Justo. Isso poderia ser uma resposta em si, né? Daí eu voltei para casa frustrada. A partir daquele momento, eu não conseguia parar de pensar em quanto eu queria aprender com Uma garrafa deixa ser. as pessoas. De repente, eu fiquei obcecada. Você pode estar se perguntando por que eu tive esse desejo repentino? Bem, é que eu gostaria de ser capaz de manipular um pouco a mente da minha mãe para fazê-la me amar. Depois que meu pai e meu irmão mais velho morreram num trágico acidente de carro ano passado, minha mãe não parecia se importar comigo. Ela não se importava se eu dormisse sem jantar, se as minhas notas escolares estavam ruins. Ela nem percebia quando eu não estava em casa ou quando eu estava. Eu comecei a pensar que eu não só tinha perdido meu pai e meu irmão naquele acidente, mas também minha mãe. Tudo que eu queria era recuperá-la. Eu realmente acreditava que a única maneira de recuperá-la era através da hipnose. E é por isso que não é por acaso que eu fiquei para assistir ao show final. Tudo acontece por uma razão, né? Eu fui pro meu quarto e comecei a usar os métodos de hipnose do Google. Eu fiquei acordada a noite toda procurando maneiras de hipnotizar os outros. Havia muitos métodos que aprendi, até escrevi num caderno, mas não tinha certeza de que poderia implementá-los certo. Na manhã seguinte eu fui pra escola sem sequer ter dormido. Esperei que Claire chegasse. Quando ela chegou, eu agarrei a mão dela, puxei para um lugar mais calmo, onde a gente podia conversar. E ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando a gente chegou no pátio da escola, eu pedi para que ela sentasse na minha frente, olhasse diretamente para o meu dedo, que eu comecei a aproximar cada vez mais dos olhos dela. E eu disse: quando você me ouvir estalar os dedos, pulará como um sapinho. Por um momento, eu pensei que tinha hipnotizado com sucesso. Mas Claire olhou pra mim como se eu fosse uma louca e disse: bem, isso foi estranho. Olha, eu tô voltando pra aula agora, mas fica à vontade pra ficar aqui com as suas coisas de bruxaria ou o que é que seja. Mas não me culpa quando tiver problemas, viu? Eu passei aquele dia seguindo Claire por aí, tentando todos os métodos que aprendi no dia anterior. No entanto, nenhum deles funcionou. Eu não entendi o que estava acontecendo de errado. Por que eu não conseguia?
É que ela Eu não repeti quer todas as sentir etapas usada, várias daí- vezes, mas sem sucesso. Eu não tinha outra escolha senão voltar ao circo e tentar convencer o homem com o turbante a me ensinar como é que controla a mente das pessoas. Bom, naquela noite, esperei muito tempo até que todos os shows finalmente terminassem. E eu segui o homem novamente até o trailer e eu ouvi dizer: "Eu sei que você tá me seguindo. Não vai fazer nenhum bem. Não vou te ensinar nada." Que homem estranho. Primeiro ele leu minha mente, agora ele podia ver sem nem mesmo me olhar. Ele tinha olhos na parte de trás da cabeça? Bom, mas eu continuei seguindo, independentemente do que ele dizia. Ele olhou pra mim e perguntou por que eu estava tão determinada a fazê-lo concordar em me ensinar. Então eu disse a ele, tudo que eu queria fazer era que minha mãe me amasse do jeito que ela costumava me amar. Ele olhou pra mim por um tempo e me disse que o amor não é algo que a gente pode exigir das pessoas e que não é algo que a gente pode controlar. Então ele Não tô fazendo propaganda. Então ele me disse que eu era apenas uma vigarista, como todo mundo que queria aprender hipnose. No entanto, ele me prometeu ensinar um pequeno truque, mas com uma condição. Que eu nunca usasse mal, porque ele não estaria lá para me salvar quando eu usasse mal. Tudo que eu aprendi no YouTube e no Google tava certo, mas o único problema era que a pessoa que eu queria hipnotizar tinha que realmente concordar em ser hipnotizada. E tinha que acreditar na minha capacidade de hipnotizá-la. E isso é conhecido como uma troca de energia entre nós, seres humanos. Estranho, certo? Bom, na verdade funcionou quando eu tentei com ele. Além disso, eu não devo esquecer que quando eu hipnotizo alguém, eu preciso inventar uma palavra especial para dizer quando chegar a hora de acordá-lo. Algo como alakazam, que o homem de turbante usava nos shows. Você pode estar pensando que tudo parece muito simples. Mas o que parecia simples a princípio rapidamente começou a ficar cada vez mais complicado e mudou minha vida para pior. Sabe por quê? Porque eu voltei para casa. Tentei encontrar uma maneira de fazer minha mãe acreditar que eu era capaz de hipnotizá-la e fazê-la querer ser hipnotizada também. Daí no dia seguinte eu contei a Claire tudo o que tinha acontecido. No começo ela riu muito. Ela realmente não sabia que a hipnose era real. Ela pensou que era apenas um daqueles truques bobos que aparecem em programas de entretenimento. Mas quando eu mostrei pra ela todos os vídeos do YouTube sobre hipnose, ela ficou bem animada. Ela se sentou na minha frente, eu olhei nos olhos dela e disse: "Quando eu contar até 3, eu vou estalar os dedos. E você só poderá contar até 5. E quando ouvir a palavra Joshikazan, retornará ao normal." Eu bati meus dedos e comecei a filmar, enquanto pedia que ela contasse até 10. Ela só conseguia contar 1, 2, 3, 4, 5. E depois parava, depois recontava várias vezes desde o início. Alguns minutos se passaram antes que eu dissesse Joshikazan. E ela voltou ao normal. Quando ela assistiu o vídeo, ela não conseguia acreditar. Foi aí que a gente começou a fazer um plano para convencer minha mãe a concordar em me deixar hipnotizá-la. Dessa forma eu poderia fazê-la me amar e se importar comigo. Mas o homem com o turbante não estava mentindo. O amor não é algo que a gente pode controlar ou exigir. Hipnotizar minha mãe foi o maior erro que eu já cometi. Eu desejo que ninguém mais tenha feito isso no mundo. E ainda assim, a história não acabou. Quer saber o que aconteceu depois? Fica ligado na segunda parte da minha história. Fulatazan. Tem que inventar uma palavra que ninguém... Aqui é a parte 2. Ninguém sabe disso. Então, continuando a história, depois da escola, Claire e eu voltamos pra casa e esperamos minha mãe voltar. O plano era que eu tivesse que convencer minha mãe a assistir nosso programa de hipnose. E se ela gostasse, a gente tentaria convencê-la a participar da segunda rodada do nosso pequeno programa de hipnose. E se ela alguma vez perguntasse qual o motivo por trás disso tudo, o motivo era simplesmente... estava praticando pro show de talentos da escola. A minha mãe voltou pra casa, eu corri pra ela e o plano estava sendo perfeitamente executado. Eu não vou mentir pra você. Eu nunca pensei que convencer minha mãe seria tão fácil. Talvez ela tenha concordado com isso só pra tirar esse peso das costas, né? E ela nunca tinha realmente uma pista sobre o que estava reservado pra ela. Tudo deveria estar bem, mas o que eu nunca esperava foi o que realmente aconteceu. No começo, hipnotizei Claire e convenci com sucesso de que ela era uma cabra que come tudo que ela encontra. E Claire começou a comer uma banana com casca que estava em cima da mesa.
Depois ela começou a mastigar toda a cesta da banana, gente. Minha mãe riu de uma maneira que eu nunca vi há muito tempo. Meu coração batia tão forte dentro do peito, só pelo pensamento de que minha mãe voltaria a ser a pessoa que ela foi uma vez. E esse pensamento me deu uma alegria avassaladora. Um simples Joshikazan e Claire voltava ao normal. Eu olhei pra minha mãe e disse, agora é sua vez, mãe. Ela sentou na cadeira na minha frente, como você deve ter notado. Não era a primeira vez que eu hipnotizava alguém. Meu corpo todo tremia incontrolavelmente apesar disso. E se eu não conseguir? E se eu nunca mais sentisse a bênção do amor de minha mãe? Eu comecei a olhar nos olhos dela e a implementar tudo o que eu aprendi com cuidado, de forma conservadora. E uma vez que eu tive certeza de que eu havia conseguido controlar a mente dela com sucesso, eu disse, quando estalar os dedos, você vai me amar como nunca amou ninguém antes. Viverá por mim e nada mais. Não haverá algo valioso em sua vida, exceto eu e somente eu. E quando digo Joshikazan, você acorda. Então bati meus dedos e mal sabia eu que seria um estalo de mudança de vida. Eu só queria que minha mãe me amasse muito, só queria sentir a existência dela. Eu nunca quis arruinar a vida dela. No começo, não tinha certeza de que minha hipnose foi bem sucedida. Ela não tinha demonstrado um sinal de mudança ainda. Eu olhei para Claire e ela estava olhando para minha mãe e também tentando identificar qualquer sinal de reação. E foi só então que minha mãe se levantou e disse, como todos estão presentes, eu vou preparar um bom e saboroso jantar. Ela caminhou na minha direção e me deu um beijo. Você pode pensar por um momento que isso era algo normal, mas não é verdade. Era tudo menos normal. Desde a morte do meu pai e do meu irmão, eu tenho vivido de fast food e jejum de beijos da minha mãe. Eu só senti isso nos meus sonhos, se é que eu fiz. Não posso negar que aquela noite foi a melhor noite da minha vida. Eu finalmente consegui. Fiquei tão impressionado com a alegria com que eu dormi. Dormi igual um bebê naquela noite. Um bebê que não se preocupava nesse mundo porque sua mãe nunca o deixaria de lado. Eu acordei de manhã com cheiro de ovos e bacon. Isso realmente estava acontecendo? Minha mãe estava preparando o café da manhã. Geralmente, a essa hora do dia, ela trabalhava no hospital fazendo o papel de uma enfermeira, né? Mãe, você tá bem? Perguntei pra ela. Ela caminhou na minha direção, me beijou e disse, enquanto meu bebê estiver bem, eu ficarei bem. Ela deve ter tirado o dia de folga pra passar comigo. Foi incrível que eu realmente consegui controlar sua mente. Eu tava atrasada pra escola, então eu fui em direção à porta, mas minha mãe correu em direção à porta e fechou. Era uma coisa estranha de se fazer e era realmente inquietante. Antes que eu pudesse perguntar o que aconteceu, ela disse, hoje não haverá escola, querida. Só haverá horas e horas de amor, carinho e alegria entre nós. Gente, Isso é bom. minha mãe estava exagerando um pouco. Mas tudo bem, no entanto. Me pareceu bom. Sem escola. O que mais alguém poderia esperar, né? Mas o que parecia incrível no começo, rapidamente se transformou num pesadelo. Minha mãe continuava me seguindo de um canto da casa pro outro. Ela não me deixava em paz, me deixava me vestir. Ela voltar ao normal. Ela não me deixava jogar com o meu PlayStation. Também dizendo que era ruim pros meus olhos. Ela até me tirou o celular. Ela olhou pro meu rosto de uma maneira estranha. Ela mal piscava. Ela me disse que me amava a cada 2 minutos. E eu continuava respondendo, eu também te amo, mãe. Eu também te amo, mãe. Nesse dia eu devo ter dito a ela que eu a amo mais vezes do que eu já disse na vida toda. Tava ficando insuportável já, mas eu pensei que pelo menos amanhã seria um novo dia e ela teria que sair pra trabalhar de manhã e só voltava à noite pra me mimar com o amor dela. E foi justo pra mim. Cuidar demais é melhor do que não ser cuidada em nada. Ou então foi isso que eu pensei, pelo menos. No dia seguinte, acordei com o cheiro de biscoitos recém-assados. O cheiro era uma delícia, mas isso me deixou um pouco preocupada. O cheiro definitivamente significava que minha mãe não tinha ido trabalhar. Outro dia que eu ia passar com a minha mãe, e eu não sabia se eu poderia aguentar outro dia, que eu tinha que passar cada minuto do lado dela. Definitivamente não era o que eu tinha em mente. Quando eu fui à cozinha, eu descobri que minha mãe havia preparado dezenas de biscoitos de todos os tipos. Por um momento eu senti que ela estava preparando todos esses biscoitos para uma festa de 100 pessoas. Mas a minha maior surpresa foi quando percebi que todos esses biscoitos eram só pra mim. Ela me agarrou pelo ombro e olhou direto nos meus olhos de maneira estranha e disse, eu fiz seu café da manhã, querida. Perguntei pra ela, você não trabalha hoje, mãe? Ela respondeu com o mesmo tom assustador. Não, querida, de agora em diante, nunca mais vou trabalhar. Só te amarei como nunca amei ninguém antes. Viverei apenas por você. Nunca haveria uma coisa valiosa na minha vida ao seu lado.
Só eu e você. Eu poderia ter simplesmente dito a palavra mágica que poderia trazer minha mãe de volta à sua consciência e remover aquela hipnose. Mas eu tava com medo de perder o amor da minha mãe no processo. Eu tentei me convencer de que a situação deve melhorar com o tempo, mas não precisei esperar mais um dia para perceber que nada ia mudar. Minha mãe me fez comer a quantidade enorme de biscoito que ela havia assado, porque sabia que eu sempre gostava de biscoito, né? Eu queria que esse pesadelo simplesmente terminasse o mais rápido possível. O meu estômago não aguentava mais a quantidade de biscoito que minha mãe me fez comer. Então, eu acabei vomitando tudo o que eu tinha comido no chão da cozinha. Naquele momento eu percebi que eu havia levado um pouco longe demais aquilo. Eu não pedi isso quando eu pedi que ela me amasse. O homem do turbante estava certo, a gente não pode exigir amor de ninguém. Isso não era amor de verdade, era obsessão. Minha mãe começou a limpar o chão da cozinha e foi o momento perfeito para eu sair fugindo de casa. Eu tinha que ir ver Claire e imediatamente. Eu saí de casa pela janela enquanto minha mãe se certificava de que a porta estava trancada. Qualquer som que eu tivesse feito teria chamado a atenção dela e ela teria me proibido de sair. Eu corri pela rua de pijama como uma louca. Rezei para que Claire não tivesse chegado na escola ainda, porque eu não queria que ninguém me visse assim. Eu me escondi atrás de uma parede, em frente à minha escola. Esperei muito tempo, mas Claire nunca apareceu. Ela devia estar na escola, então. Bem, eu vou ter que agir por conta própria para ser comigo mesma. Eu fiz tudo isso acontecer e eu só preciso de mim para resolver isso. Então eu refleti comigo mesma. E tudo que eu precisava fazer era voltar para casa e dizer aquela palavra mágica que traria minha mãe de volta. E tudo terminaria. Eu voltei para casa, minha mãe correu para mim e me abraçou com força. E eu também, eu abracei e eu chorei. Eu sabia que quando eu disser aquela palavra, os sentimentos exagerados e fortes não estariam mais lá. E alguns momentos se passaram, daí eu olhei diretamente para ela e disse: não importa como serão seus sentimentos em relação a mim, eu sempre vou te amar. Foi isso. Tudo acabou. A única coisa que restava para eu dizer era a palavra mágica. Aqui vamos nós. Juni Kazan. Jara Kazan. Gibi Kazan. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu esqueci totalmente qual era a palavra mágica. 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. O que eu faço agora? Minha mãe estava me olhando de um jeito. Eu não conseguia nem entender nenhuma das palavras que saíam da minha boca. Ela vai ficar assim para sempre? Eu manipulei sua mente e arruinei nossas vidas. E nossa vida nunca vai ser diferente. Mas ela também não podia continuar do jeito que estava. Minha mãe estava agindo igual uma escrava, sempre me servindo. Não como uma mãe que me ama. Eu senti que eu estava presa lá com ela. Mas o pior foi que minha mãe de verdade se tornou prisioneira dentro do próprio corpo. Eu tinha que encontrar uma solução para tudo isso. Mas como é que eu poderia? Ela já tinha tirado meu telefone e meu computador. E ela nem me deixava sair de casa porque estava com medo de eu interagir com outras pessoas. O homem com o turbante me avisou repetidas vezes que a consequência da hipnose era maior do que eu jamais conseguia imaginar. Eu gostaria de ter ouvido ele e nunca ter seguido esse caminho desde o início. Eu senti como se eu estivesse caindo num buraco sem fundo, escuro. Naquele momento específico, foi provavelmente o momento mais difícil da minha vida. Eu destruí tudo o que tinha me restado no mundo. Em vez de uma mãe amorosa, eu tinha um robô. Eu disse à minha mãe que eu precisava ir pro meu quarto descansar, porque eu não estava me sentindo bem. Mas ela não podia sentir o fato de que, na realidade, eu estava muito, muito triste. Ela nem conseguia perceber. Eu gostaria que ela me deixasse caminhar sozinha pro meu quarto, mas ela me seguiu como uma sombra. Subindo as escadas do meu quarto, eu gritei: lembrei! Alakazam! Ela olhou pra mim e disse: pobre menina, você tá alucinando agora. Você deve estar terrivelmente doente. Não, também não era a palavra certa. Eu tô alucinando, eu respondi e caminhei pro meu quarto. Claire nunca soube nada do que aconteceu. Eu não tinha notícias dela desde ontem e ela não tinha notícias minhas. Ela estava preocupada com a minha ausência não permitida na escola, provavelmente. Ela também estava preocupada que minha mãe pudesse ter descoberto a realidade do que havia acontecido e decidiu me punir por tentar manipular a mente dela. Os pensamentos de Claire salvaram a minha vida da minha mãe. A sua preocupação a fez vir à minha casa depois da escola. Ela bateu na porta várias vezes, mas minha mãe, ela não atendeu. Eu ouvi as batidas no meu quarto e desci. Descobri que minha mãe estava fazendo nada, só sentada no sofá, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Quando ela me viu, ela correu na minha direção, me pediu para voltar para a cama. Eu disse a ela que eu estava bem. Ela pegou minha mão, começou a me puxar de volta, mas eu gritei na cara dela: chega! E eu empurrei de volta com força. Eu não pretendia fazer isso, mas
Eu já estava farta de tudo que estava acontecendo. Eu corri para a porta para abrir. Minha mãe correu atrás de mim, mas com sorte eu cheguei antes e abri. Eu vi Claire parada congelada no lugar, observando o que estava acontecendo com um olhar de surpresa estampado no rosto. Minha mãe estava segurando a minha perna no chão enquanto eu chamava Claire para me ajudar. Claire, ajuda! Eu gritei. No começo, Claire não entendeu o que estava acontecendo. Foi só depois que eu gritei com ela dizendo, diga a palavra, diz! Que ela entendeu. Claire levou alguns segundos para entender de que palavra que eu estava falando. Daí ela disse, você quer dizer Josh Kazan? Ah, finalmente! Eu repeti depois dela, Josh Kazan! Mas o que aconteceu depois foi o começo do meu fim, praticando hipnose para sempre. Uma vez que eu disse a palavra, minha mãe soltou minha perna, começou a olhá-la sem perceber o que estava acontecendo. Ela não conseguia entender porque ela estava deitada no chão. Depois que todos se acalmaram, depois que eu me acalmei, eu expliquei à minha mãe tudo o que tinha acontecido. Mas ela riu e não acreditou em uma só palavra do que eu estava dizendo, até ver os biscoitos assados na cozinha e a data do dia também. Só então ela percebeu que não tinha consciência do que estava acontecendo com ela por 2 dias inteiros. Tudo o que aconteceu foi como flashes rápidos dos quais ela não conseguia se lembrar. Eu esperava que minha mãe estivesse com raiva de mim e até gritasse na minha cara, mas em vez disso ela apenas chorou. Ela me explicou que desde a morte do meu pai, ela começou a sentir que suas responsabilidades haviam se tornado muito difíceis e que ela se recusava a me deixar ver a devastação e o desespero dela. E assim ela se afogou no trabalho para conseguir superar o acidente que levou meu pai e meu irmão. Mas no meio das suas tentativas desesperadas para sobreviver, ela esqueceu que eu também existia. Ela disse que estava arrependida com como as coisas tinham acontecido e tudo que aconteceu foi nada menos do que uma loucura total. Eu literalmente brinquei com minha mãe. Eu sei que tudo foi minha culpa desde o início, mas essa minha culpa definitivamente corrigiu o modo como nossa vida estava indo. História louca, né? Olha, eu adoraria saber o que você tá pensando. Então compartilha seus pensamentos na seção de comentários aqui embaixo. E não... Eu não entendi, mas não gostei. Olá, pessoal. Eu sou a Estela. Estou com 16 anos e tenho uma irmã mais nova. Recentemente, tive que tomar medidas drásticas para proteger a saúde dela da nossa mãe louca. Ela poderia ter se machucado ou mesmo hipnose. ficado incapaz sem a minha ajuda. E eu quero contar tudo. Não faz muito tempo, houve uma grande mudança em nossa família. O motivo foi o divórcio dos meus pais. E agora, a minha irmã e eu estávamos divididas entre os dois. O fato é que, após a separação, ambos tinham a nossa custódia. Então passávamos uma semana com meu pai e outra com minha mãe. Foi difícil acostumar, mas com o tempo até encontrei muitas vantagens. A mamãe passou a morar em um bairro diferente e fiz vários amigos novos lá. Além disso, após o divórcio, ela decidiu começar uma vida completamente nova. Ainda assim, havia adquirido um mau hábito na sua antiga vida. O fato é que ela era uma pessoa muito ansiosa e constantemente encontrava problemas onde não havia, principalmente sobre saúde. Sempre que a minha irmã ou eu espirrávamos, ela nos levava imediatamente ao hospital para fazer um exame completo. Sim, entendo que isso é apenas cuidado, mas era demais. Eu poderia lutar contra as peculiaridades da minha mãe. E meu pai costumava conter seus impulsos, mas quando estávamos em casa com ela, suas mãos estavam completamente livres. A primeira vez em que fiquei realmente assustada com isso foi alguns meses atrás. Cheguei da escola e ninguém estava em casa. Era uma coisa normal, pois a mamãe levava a Lily para a aula de dança e ficava um tempo com a minha irmã depois. Mas elas ainda não tinham aparecido no horário habitual. Então decidi ligar para minha mãe, mas ela não atendeu. E o telefone da Lily também estava desligado. Pensei que talvez tivessem parado no supermercado a caminho de casa. Ou talvez decidido vir andando, mas passou muito tempo e as duas não voltavam. Esperei como o cachorro rático do filme e não sabia o que fazer. Tarde da noite, a mamãe finalmente me ligou e me deu as notícias terríveis. A minha irmã estava no hospital, passando por exames aquele tempo todo.
Percebi que era sério, então fui para o hospital o mais rápido possível. Nossa. Minha mãe só chorava e não conseguia nem me explicar o que havia acontecido. Então, o médico finalmente saiu e nos deu boas notícias. A Lily estava bem e poderíamos ir para casa. Dei um suspiro de alívio, mas quando descobri o que estava acontecendo, fiquei surpresa com o comportamento estranho da mamãe. A questão é que minha irmã ficou tonta na aula de dança e até caiu algumas vezes. Quando minha mãe viu, correu para o hospital, suspeitando de um tumor cerebral ou algo assim. Mas isso foi estúpido, pois ela estava dançando. As dançarinas se movem rápido e fazem giros, caramba. E claro, é normal que alguém fique tonto com movimentos rápidos. E a mamãe me assustou muito com essa reação exagerada. Ela era uma mulher adulta e poderia ter descoberto tudo sem todo esse drama. Isso foi duro, mas no fim foi difícil eu conseguir ficar braba com ela, considerando o que aconteceu comigo cerca de 5 anos atrás. O quê? Naquele inverno, eu estava apenas fazendo uma guerrinha de bola de neve com amigos na minha cidade natal. Era uma época maravilhosa. Flocos de neve, risadas, Pena que na sorrisos minha dos casa não pais. tem neve. Tudo estava indo bem, mas passei muito tempo lá fora e peguei um resfriado. Eu sabia que se minha mãe descobrisse que eu não estava me sentindo bem, me deixaria em casa e eu não poderia mais me divertir com meus amigos. Então, escondi minhas fungadas e fingi que estava tudo bem. Eu não deveria ter feito aquilo, porque depois de alguns dias fiquei pior. Fiquei com febre e me senti terrivelmente fraca. Fora isso, quase perdi a voz, porque estava com dor de garganta e doía muito. Quando minha mãe me levou para o hospital, as coisas ficaram ainda piores. Começamos o tratamento imediatamente, mas demorou muito tempo. Era uma amidalite que causou complicações nos meus rins e tive problemas muito piores do que apenas uma dor de garganta. Então, o tratamento levou muito tempo e dinheiro. E meus pais estavam terrivelmente preocupados comigo. A mamãe se sentiu culpada por não cuidar de mim. E a partir daquele momento, começou a monitorar nossa saúde muito de perto. Ao menor sinal de resfriado, ela me levava ao médico. Preciso dizer que nunca fiquei gravemente doente desde então. E quando pegava um pouco de gripe, já curava muito rapidamente, pois começávamos o tratamento desde o primeiro dia. Mas havia uma desvantagem nessa preocupação materna. Era exagerada. Uma vez, apenas torci a perna e manquei por alguns dias, mas estava me sentindo bem. Aí foi uma tragédia para minha mãe. Ela já imaginou que eu tinha uma fratura maluca e que poderia até perder uma perna. Foi simplesmente horrível. Com o tempo, isso começou a afetar os relacionamentos familiares. A ansiedade da minha mãe era completamente injustificada. E ela e meu pai começaram a brigar por nossas constantes visitas aos médicos. O papai disse que o cuidado em excesso dela só prejudicava a nossa saúde. E a minha mãe, em resposta, só gritava que tinha medo de perder as filhas. Veja bem, ambos estavam certos e, portanto, permaneciam firmes. Mas ao longo dos anos, essa hipocondria só se intensificou, assim como as brigas dos meus pais. No final, o papai não aguentou mais e eles se divorciaram. Mas em vez de perceber que estava agindo como uma estúpida, minha mãe acabou de perder o homem que a conteve sempre. E desde então, teve total liberdade para procurar doenças que realmente não tínhamos. E não havia nada que pudéssemos fazer, porque afinal, ela estava nos levando para fazer exames. Não havia nada de mal nisso. É claro que agora sou adulta e posso facilmente enfrentar minha mãe. Ela não pode me convencer de que estou doente de alguma coisa, pois entendo tudo perfeitamente. Mas logo a minha irmã mais nova se tornou objeto dos cuidados loucos e super protetores da mamãe. Tentei protegê-la da melhor maneira possível, mas eu não podia estar em todo lugar. Adorava sair com meus amigos, passava muito tempo com eles e não podia estar perto da Lily o tempo todo. Eu sinto muito agora, porque durante a minha ausência, a mamãe aprontou outra. No meu aniversário, decidi tirar umas mini férias com meus amigos. Eu saí só por 3 dias e quando voltei, quase enlouqueci. Ao chegar em casa, fui recebida pela minha mãe e minha irmã. Mas o problema é que a Lily estava em uma cadeira de rodas. Misericórdia! Meu Deus, o que aconteceu enquanto eu estava fora? Mas eu deveria ter adivinhado. O joelho dela doía e o médico receitou descanso. A mamãe atendeu a recomendação literalmente e colocou a Lily em uma cadeira de rodas. Mas ela não fez isso apenas para satisfazer sua ansiedade. Percebi como os vizinhos começaram a nos tratar com pena e notei que a minha mãe gostava disso. Era esse o motivo pelo qual ela estava realmente fazendo tudo aquilo. A pena humana alimentava a mamãe como um vampiro de energia.
Contei tudo ao meu pai. Mas, novamente, a mamãe não estava infringindo nenhuma lei. Então não podíamos fazer nada. Pior de tudo, a Lily não sabia o que fazer. Ela acreditava em tudo que a nossa mãe dizia. E não apenas acreditava, mas também estava começando a sentir esses problemas de saúde que a mamãe estava impondo. Tentei convencer minha irmã de que ela estava bem, mas a influência materna era mais forte. E logo ela passou do limite quando poderia ter deixado a Lily inválida. Estávamos apenas fazendo compras no shopping e a certa altura a Lily não conseguia ler a placa da loja à distância. Naturalmente, minha mãe reagiu em seu próprio estilo e nosso duelo clássico começou. Senhoras e senhores, no canto direito, uma lutadora que defende a adequação e a saúde de sua irmã. E no canto esquerdo está uma mulher pronta para ferir sua filha para que os estranhos sintam pena. Luta! Sim, foi o resumo do que aconteceu. Apesar do resultado de nossa discussão, a mamãe levou a Lily ao oftalmologista sem o meu conhecimento. Só soube depois que elas procuraram muitos médicos até encontrar um que confirmou as suspeitas da mamãe. A Lily fez testes de visão diferentes e tinha uma visão ruim. Mas o fato é que foi porque a mamãe a convenceu disso. Isso se chama psicossomática. Ela tinha certeza de que tinha problemas e eles realmente começaram a acontecer. Mas a minha mãe não estava satisfeita com os óculos ou lentes prescritos pelo médico. Ah, não! Ela insistiu que a Lily precisava de cirurgia para corrigir a visão. Foi uma loucura. Operar uma pessoa saudável? Eu deveria ter evitado. Tentei convencer minha mãe de todas as maneiras, mas nada funcionou. Então, meu pai e eu tomamos medidas drásticas. Acabamos pegando a Lily na escola e fomos para a casa dele sem contar para a mamãe, que ficou furiosa quando descobriu. Ela gritou e ameaçou chamar a polícia. Mas fomos nós que tivemos que fazer essas ligações importantes. Chamamos o conselho tutelar. Sim, eu sei que tirar uma filha de perto da mãe é difícil. Mas não podíamos deixá-la machucar a Lily. E essa foi a nossa única opção. Acontece que o conselho tutelar geralmente encontra pais assim. Então, quando mostramos a eles os registros médicos da Lily, que mostravam que ela estava prestes a fazer uma cirurgia desnecessária, ficaram do nosso lado. É claro que não somos monstros e não levaríamos a Lily para longe da mãe. Quando o papai recebeu todos os documentos e se tornou a única pessoa que poderia tomar decisões sobre o destino da minha irmã, fomos para a casa da mamãe para uma conversa séria. Ela estava completamente arrasada e senti pena. Afinal, ela se importava muito conosco, porque nos amava. O papai estava lhe dando outra chance de morar com suas filhas em paz. Talvez isso a ajude a finalmente entender que não estava ajudando a filha. Pelo contrário, a estava machucando. A propósito, depois de algumas semanas, todos os problemas de visão da Lily desapareceram magicamente e ela estava completamente saudável. Foi mais uma confirmação de que havíamos feito a coisa certa. Você acha que tomamos a decisão correta? Você seria capaz de dar um passo com... Mobile, a torre vai ser derrubada e você vai voltar pra base. Sua defesa não é nada contra o meu melhor ataque. Suas magias não me acertam, pois consigo desviar. Com Hayabusa e minhas sombras posso te aniquilar. Tome cuidado que eu chego de surpresa em você. Somente os fortes estrategistas vão poder sobreviver. Hoje avanço pela selva com minha arma na mão. Espero a presa você em cima como se fosse um leão. Mesmo que seu time inteiro vinha pra cima de mim, meus companheiros de equipe vão lutar até o fim. Eu tenho magos e soldados espalhados por toda parte, atirador e um suporte que ajudam nos combates. E cada vez que eu vejo um item mais forte vou me tornar. Quanto mais subo de nível, mais difícil me parar. Vou destruir meus oponentes só com as pontas do dedo, pois no Mobile Legends sou seu pior pesadelo. Escolha sua classe e dê o melhor de si. Não pare de bater. Até que eu gostei. Eu tava dormindo profundamente no mundo dos sonhos quando meu cachorro Barney me acordou. No começo eu ignorei. Meus olhos ardiam e meu relógio de cabeceira me mostrava que era apenas 3 da manhã. Era muito cedo para alguém acordar. E, no entanto, ele não parava. Ele não estava apenas latindo, ele também estava correndo de um lado para o outro como se quisesse que eu o seguisse. Acabei cedendo apenas para fazê-lo calar a boca, para que eu pudesse voltar correndo para a cama. Eu quase tropecei em um dos seus brinquedos no caminho para a porta e eu quase caí no chão. Daí foi quando eu ouvi algo. Estava fraco no começo, mas quanto mais eu corria, mais alto ficava o som. Parecia que tinha alguém sendo estrangulado. O
medo percorreu meu corpo. Ai. As únicas pessoas que estavam naquela casa naquele dia eram eu e minha irmã. Nossos pais estavam fora para um congresso e me avisaram sobre trancar todas as portas e janelas. Eu, em pânico. Será que eu esqueci de trancar a porta? Alguém entrou escondido? Uma imagem passou pela minha cabeça. Uma imagem que tinha minha irmã sendo atacada por um intruso. Minha cabeça me disse para eu correr de volta pro meu quarto e trancar a porta, mas meu coração me forçou a descer o corredor. E antes que eu percebesse o que estava fazendo, eu me vi batendo na porta do banheiro. A porta estava trancada e quando eu bati nela, minha irmã ficou em silêncio. Tudo que eu podia ouvir era Barney latindo do meu lado e o vento farfalhando nas árvores que estavam de fora. Foi tão assustador e eu tive um mau pressentimento, como quando você sabe que algo horrível está para acontecer. Deixa eu entrar, Cassie. O que está acontecendo? Você tá bem? Se alguém tá machucando você, eu ligo pra polícia agora. Já sei, vou fazer isso. Eu vou ligar pra eles agora. Meu coração tava batendo forte no meu peito enquanto eu esperava alguém responder. Oh, por favor, não me diga que há alguém lá dentro com ela, eu rezei. Lola, vai embora, eu tô bem. Eu me sinto um pouco doente. Por favor, volta pra cama. Respondeu minha irmã. Então, eu a ouvi chorar. Como um choro que começa vibrando por todo o corpo antes de se transformar num imenso grito. Não, eu não poderia simplesmente deixá-la assim. Mesmo se houvesse alguém lá machucando, eu teria que salvá-la. Ela era minha irmãzinha. Eu dei alguns passos para trás e depois corri na direção da porta, batendo com um quadril. A porta nem se mexeu. As portas de nossa casa eram velhas. Eu sabia que se eu empurrasse o suficiente, ela se abriria. Eu me joguei contra ela com todo o meu peso e de repente a porta se abriu. Caí no chão, me aparando com as mãos. E bem, não havia ninguém lá com minha irmã. Era apenas ela. Eu suspirei. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ela estava agachada no chão, com o rosto vermelho brilhante. E então eu olhei para ela mais de perto e foi quando eu vi. Que bafafá. Minha irmã estava grávida. Na verdade, ela não estava só grávida, ela estava dando à luz na minha frente. Cassie, o que está acontecendo? Eu gaguejei. Ela não respondeu. Ela apenas olhou para mim e soltou um grito de gelar o sangue. O bebê estava claramente a caminho. O que eu devia fazer? Eu percebi que eu ainda estava deitada no chão onde eu tinha caído, então eu me arrastei até ela, estendi a mão para ela. E ela estava segurando a banheira e as suas contrações estavam chegando muito rápido. Eu estava absolutamente sem noção. Eu só tinha visto isso acontecer nos filmes. E como é que isso aconteceu com ela? Bom, deixe-me acrescentar que eu nem sabia que Cassie tinha namorado. Nós não éramos exatamente o tipo de irmãs que contavam tudo. De fato, éramos bem distantes. Mas nem sempre foi assim. Quando éramos menininhas, éramos inseparáveis. Cassie era a irmãzinha que eu sempre sonhei. E porque nossos pais trabalhavam muito, nós cuidávamos uma da outra. Sem nem perceber, eu tinha adotado um tipo de papel maternal em relação a ela. Sempre arrumando seus cabelos e ajudando a lição de casa. A nossa mãe e nosso pai eram advogados importantes que dedicavam quase todo o tempo ao trabalho. Quando éramos realmente jovens, não nos importávamos muito. Nós tínhamos uma outra e isso era tudo que importava para nós. Mas quando eu tinha cerca de 10 anos, eu decidi que minha irmãzinha era irritante. Eu não queria que ela fosse mais a todos os lugares comigo. Eu tinha meus próprios amigos e não era legal ser vista com uma criança de 8 anos pendurada no braço o tempo todo. Um dia, ela tentou entrar no meu quarto quando minha melhor amiga estava lá e eu gritei com ela. Eu disse a ela para me deixar em paz e encontrar seus próprios amigos. Bem, aquele dia acabou sendo um dos piores da nossa vida. Cassie fugiu e eu me senti completamente culpada. A gente acabou encontrando ela num campo mais tarde naquela noite, escondendo-se atrás de uma pilha de feno. Ela estava chorando e tremendo, dizendo que não queria voltar para casa, a menos que nossa mãe parasse de trabalhar tanto. Eu realmente não tinha pensado nisso até então. O quanto nossos pais trabalhavam. Tínhamos uma babá, e isso parecia normal para nós, e durante todo o dia eu pensei que ela tivesse fugido por causa do meu comentário, mas na verdade, esse foi apenas o ponto de ruptura. Ela fugiu em busca de atenção. E isso foi só o começo. Ela praticamente saiu dos trilhos depois disso. Ela foi pega fumando atrás do departamento de ciências da escola quando tinha apenas 12 anos. E aos 14 anos foi suspensa da escola por trapacear num exame. Ela sempre foi uma criança tão doce, mas eu até pude ver que a quantia que nossos pais trabalhavam estava afetando ela. Quer dizer, eu também sentia, mas por algum motivo eu simplesmente aceitava. E agora, aqui estávamos.
Cassie tinha 16 anos e estava prestes a dar à luz a um bebê. Eu sabia que não era o momento certo para perguntar para ela como ela se meteu nessa situação e por que ela escondeu isso de nós. Na verdade, como eu não havia notado. De repente me senti culpada. Eu estava tão envolvida em meu próprio mundo que não percebi que ela estava grávida. Honestamente, quem pode esconder um bebê por 9 meses? Vendo-a aqui agora agachada no chão assim, percebi que ela estava enorme, como uma baleia. Eu não queria deixá-la, mas tinha que pegar meu telefone. A gente precisava chamar uma ambulância. Quando eu me levantei para sair, ela começou a chorar e pediu para eu ficar. Ela disse que ela estava assustada e não queria mais ficar sozinha. Eu disse a ela que a ambulância chegaria rapidinho. E foi aí que ela começou a berrar, implorando para que eu não chamasse uma. Ela estava brincando. Precisávamos de um médico aqui o mais rápido possível. Levantei para sair e eu precisava fazer essa ligação. Mas era tarde demais. Ela soltou um grito que me arrepiou a coluna e foi quando eu percebi que o bebê estava a caminho. Na verdade, já estava nascendo. E foi assim que acabei recebendo o bebê da minha irmãzinha no chão do banheiro. Não vou entrar em detalhes sangrentos, mas digamos que nunca mais quero fazer isso de novo. Lembre-se, durante todo o tempo que isso acontecia, o Barney estava lá pulando, latindo igual um maníaco. Daí eu fui chamar a ambulância e enquanto eu estava no caminho para pegar meu telefone, eu ouvi uma batida na porta. Era meio da noite. Quem podia ser? Não tinha como essa noite piorar, então eu corri para abri-la. De pé, havia 2 policiais e eles podiam ver claramente que algo estava acontecendo. Eu tinha sangue nas mãos, suor no rosto e não fui eu quem deu a luz. Então definitivamente parecia uma cena de assassinato. Eles perguntaram se estava tudo bem, daí eu expliquei, eles ficaram aliviados e imediatamente chamaram uma ambulância pra gente. Acontece que nossos vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. Não é à toa que eles ficaram aliviados, embora eu não estivesse. Naquele momento eu não sabia o que era melhor, um intruso ou esse bebê surpresa. Chegamos ao hospital e Cassie e o bebê foram arrumados. Somente quando estávamos em segurança no quarto do hospital, eu percebi a extensão do que acabara de acontecer. Minha irmã era mãe. Agora eu tinha um sobrinho bebê. Foi tudo tão... Foi tudo muito rápido. É o que ela deve dizer. Eu não tô entendendo isso daí. tão surreal. Uma coisa era certa, nossos pais ficariam furiosos quando descobrissem. Daí, bom, a Cassie cochilou, mas eu apenas fiquei lá, minha cabeça girando com tudo aquilo. E de manhã, Cassie